Então, a pedidos aí, a gente vai estar trabalhando essas laranjas, tá? É um galho com laranjas. É um galho com laranjas, o risco, se eu não me engano, é da Bia Moreira, tá bom? Então, pra gente estar trabalhando aqui, a gente vai estar trabalhando o fundo, tá? Eu não vou pintar como a Bia Moreira, eu gosto de utilizar as minhas próprias cores, tá bom? Então, eu vou utilizar o risco dela, porém, com o meu modo de pintar e com o meu estilo de pintura, tá? Com a escolha das minhas cores, certo? Então, pra gente começar, eu vou escolher aqui o tom que a gente vai colocar no fundo e nas folhas. Umedeci algumas partes com clareador e eu vou estar colocando aqui o verde oliva, tá? Como fundo aqui, ó. Tá? Então, a gente vem colocando, esfumando para espalhar a tinta. Eu, particularmente, não gosto muito de riscar galhos. Eu sempre deixo para fazer no final, tá? Ó, aqui a gente vai esfumando, colocando o verde oliva que a gente está utilizando. Tá? Eu vou utilizar uma outra cor aqui também, que é o amarelo canário, tá? Vou utilizar duas cores pra tá fazendo esse fundo aqui, ó. Então, nessa parte onde o verde oliva ficou mais claro, eu vou entrar com o amarelo canário, tá? E assim, a gente vai trabalhando toda a parte do fundo. Ó, a parte de fora aqui, eu quero no tom amarelo canário ou amarelo bebê, tá? Então, a gente, com o auxílio do clareador, esse meu clareador, ele aqui tá com glitter. Então, se vocês verem aí uns pontinhos brilhando, é o glitter do meu clareador, tá? Ó. Sempre com movimento circular. Apoie o antebraço. E a gente vai criando aí um fundo pra nossa pintura, tá? Sempre lembrando de colocar o verde oliva nas partes mais profundas. Tá? Nas partes onde teriam mais sombra, né? Ó, e depois você vai afastando. Certo? Agora, aqui na parte de baixo. Um pouquinho do amarelo canário. Tá? E assim a gente vai seguindo, fazendo aqui, ó, a parte do fundo. Ó.
certo? Nosso fundo tá já bem adiantado, tá? Nesse risco, ela tem umas folhinhas, a gente chama de folhinha fantasma ou de folhinha que está no segundo plano. Aquelas folhinhas que está por trás, que você vê ela de longe, vê e não vê, quase não vê. Por isso que a gente chama de folhinhas fantasmas, tá? Porque elas estão lá, mas a gente quase não consegue visualizar, tá? Então, para essas folhinhas, eu gosto de usar o stencil, tá? Dá para ser feito direto no pincel? Dá, tá? Você dilui a tinta, deixa ela bem molinha para poder fazer as folhinhas fantasma, tá? Eu vou procurar um stencil ali pra gente tá preenchendo aqui o fundo com as folhinhas, tá certo? Pra depois a gente voltar fazendo aí as folhas que está mais no primeiro plano. Então, pessoal, eu tenho aqui um stencil de rosas, mas aqui o que eu quero usar são as folhinhas que estão aqui, tá? Não repare porque meu stencil tá sujo, eu utilizo muito as folhas. Se vocês repararem, a rosa mesmo eu quase não utilizo. Utilizo sempre as folhas desse stencil, tá? Então, como eu já expliquei em alguns vídeos aí pela internet, pelo YouTube, eu gosto de trabalhar com stencil com o pincel Pituá, esse pincel aqui das cerdas grande, sempre com o auxílio do um pouquinho de clareador ou de diluente. O pincel deve estar sempre seco, tá bom? Vamos estar utilizando aqui o verde oliva. Então, eu tô com um pratinho aqui, ó, o verde oliva. Eu sempre tiro o excesso no pratinho para trabalhar com o pincel Pituá. Posiciono a minha folha onde eu quero, tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês visualizar melhor. Pronto. Então, eu quero uma folhinha fantasma nesse local aqui, ó. Eu venho com o pincel, com o movimento circular e com a mão bem leve, tá? O pincel tem que estar com pouca tinta. E vou fazendo folhinhas assim, tá? Então, vocês podem estar utilizando aí várias cores para estar fazendo essas folhinhas. Ó, vou posicionar pro lado de cá também, tá? Pode estar utilizando cores mais claras, tá? Vou pegar um pouquinho, por exemplo, aqui do verde kiwi, tá? Vou bater aqui, simulando aqui, ó, umas folhinhas mais novas. Ó. Tá vendo? Quando eu levanto, fica as folhinhas. Gente, desculpa, não deu pra vocês verem, né? Vou fazer outra aqui, ó. Com a cor verde kiwi. Ó. São folhinhas que elas ficam bem clarinhas, tá? Por isso que a gente chama, eu particularmente gosto de chamar de folhinha fantasma. Outras pessoas gostam de chamar de folhinha seca, né? Ó. E ajuda a complementar os seus desenhos. Então, se você tiver aí um stencil que tem uma folha bem bonita, pode ser folha maior, folha menor, vai te ajudar sempre aqui quando você for compor um arranjo. Ó. Aí, vocês podem variar as cores também, tá? Pode utilizar tons mais escuros, tons mais claros, tons de amarelo, sépia, tá? Pra parecer que a folha já está envelhecida, que ela está lá por trás. Tá? Não deu pra vocês verem essa folha, deixa eu tirar o zoom, desculpa. Olha. Aqui estão as folhas que a gente fez, não deu pra visualizar que eu esqueci de tirar o zoom da câmera. Mas eu vou fazer uma outra aqui, ó. Tá? Só pra vocês poderem ver. Ó. Aqui eu tenho um galinho, ó, movimento circular, cuidado pra não borrar, tá? Ó, aí você vai conseguindo as folhinhas pra tá, ó, preenchendo, tá?
certo? Depois a gente dá acabamento, tá? Fizemos várias folhinhas. Agora, eu vou dar continuidade às folhas normal. Então, pra gente continuar, eu vou estar utilizando para fazer as folhas as seguintes cores. Verde folha, que é um verde bem claro, e o verde pântano, que é um verde bem escuro, tá? Então, o primeiro passo, eu tô usando o pincel menor, tá? Podem usar aí o pincel número 6, porque as folhas são pequenas. Eu vou colocar o verde folha no centro da folha, preenchendo ela quase toda. E eu venho, ó, da lateral pra dentro, ó, colocando esse tom de verde bem mais escuro, tá? Ó, vou pegar mais verde. Folha. Tá? Como vai ficar uma folha bem escura, e eu não gosto muito, gente, de fazer aquelas folhas com a serrinha, tá? Se vocês quiserem fazer com a serrinha, pode fazer, não tem problema nenhum, não, tá? Como eu não gosto, eu não vou fazer, tá? Aí agora, ó, com o verde musgo, eu vou estar trabalhando algumas folhas aqui também, tá? Então, umas mais escuras e outras mais claras. Ó, verde folha. De fora pra dentro agora, o verde musgo. Um pouco do verde. Gente, eu vou ter que trocar o pincel, meu pincel tá muito grande pra trabalhar essa folha. Eu, particularmente, gosto de folhas maiores. Eu consigo ter uma agilidade maior em fazer do que uma folha muito pequena. Tá? Ó, vou dar uma dividida aqui com o tom mais escuro. Tá? E aqui a gente continua fazendo, tá? De preferência, a gente vai fazer as que estão por baixo, tá? Ó. De fora pra dentro, fazendo o contorno e trazendo pra dentro a tinta. Certo? Com o verde mais escuro, eu venho fazendo aqui a divisão e espalhando, certo? Agora, vamos fazer essa que está aqui por cima. Tá? Ó, vou colocar esse verde mais escuro na ponta. Tá? Vou fazer aqui a sombra aqui, ó. Que a laranja projeta na folha. E vou fazer a divisão. Certo? O restante do acabamento das folhas a gente vai fazendo, tá? E assim a gente vai adiantando todas as folhas, tá? As folhas podem fazer do gosto que vocês gostarem, tá? Do jeito que vocês gostarem. Ó. Verde folha. Vou usando aqui o verde oliva. Vocês podem estar usando pinheiro. Vai dividindo e esfumando.
E assim a gente vai fazendo todas as folhas, tá? A gente vai estar fazendo essa folha aqui, ó, que está por baixo. Preenche o centro com o verde folha, com o verde pântano. A gente vem, ó, de fora pra dentro, puxando. Vamos esfumar bem. Né? E vamos deixar, ó, essas folhas aqui que estão por cima das laranjas pra gente fazer por último, tá? Tá bom? Agora, com o pincel filete, ó, e com verde pântano, tá? Pode ser verde oliva, verde pântano. Ó, eu vou vir, ó, puxando aqui, ó. Aquelas folhinhas fantasmas. Ó, pode fazer uma espécie de contorno, tá? Se gostar. Tá vendo? Aí, aqui a gente vem dando um acabamento em todas elas. O galho. Certo? E assim a gente vai fazendo. Aí, nessas outras folhas aqui, ó, a gente faz as sépales, tá? Alinhadinha com o verde pântano. Ó, em todas as folhas. Com o pincel filete e com a tinta levemente diluída, ó. Tá? E assim vai ficando nosso trabalho. Agora, a gente vai passar para as laranjas. Para as laranjas, a gente vai fazer essa daqui, tá? Então, pra gente conseguir unir as cores aqui com mais facilidade, eu vou umedecer ela com um clareador, tá? Pode ser o diluente também. O clareador, às vezes, ele clareia, né, o tom o tom que você vai colocar. Então, tem que sempre lembrar disso, tá? Ó, vou utilizar amarelo ouro, verde oliva, tá? Amarelo ouro, verde oliva, branco, laranja. Por enquanto, são essas cores que a gente vai estar utilizando aqui. Então, já umedeci aqui a minha laranja. Eu quero o meu ponto de luz aqui, então eu vou vir com a minha tinta branca. Vou colocar um pouquinho, tá? Luz molhada. Vou movimentar o meu pincel de forma circular para espalhar bem esse branco, certo? E vou começar a preencher aqui, ó, toda a minha laranja, tá? Em volta do branco, com o amarelo ouro. Ó. Ó.
Ó, com a sujeirinha do pincel, eu vim passando por cima do amarelo, do branco, né? Ó. Limpo o meu pincel, pego mais um pouquinho de branco e volto novamente lá onde eu coloquei o branco. Ó. Refazendo a minha luz, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar um pouco de laranja com o cantinho do pincel bem pouquinho, ó. Ó. E vou vir fazer a sombra da folha aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar e vou esfumar bem. A laranja, ela não é difícil de fazer, mas ela só fica bonita se você esfumar bem, tá? Vou colocar aqui, ó, nessa lateral, ó. O laranja. Ó, e vou esfumar bem também, tá? Agora, com um pouquinho do verde pântano, gente, uma isquinha de nada, só um pouquinho. Eu vou vir aqui, ó, nessa lateral, fazendo uma espécie de contorno e colocando o verde oliva, bem pouquinho, tá? Agora, com o cantinho do pincel, eu pego o verde oliva e vou fazer aquela partezinha de baixo, ó, da laranja, tá? Vou lavar o meu pincel, vou no branco e novamente, ó, com batidinhas eu venho colocando o branco. É claro que quando secar, esse branco meio que ele vai sumir, mas você vai pegar branco novamente depois de seco e dar batidinhas, tá? Ó, vou lavar e aqui, ó, eu vou vir com o movimento circular esfumando para não ficar a marca entre uma cor e outra, tá? Eu achei necessário colocar um pouquinho do cerâmica, mas é muito pouco, porque o cerâmica é uma cor muito forte. Então, só um pouquinho. Ó, esfumo, esfumo, esfumo. Se precisar, pega um pouquinho do amarelo e volta esfumando em cima. Que assim a gente garante que fica bem esfumadinho, tá? E a nossa primeira laranja tá pronta. Agora, a gente vai pra essa aqui que está por baixo. E a gente vai continuar do mesmo jeito, tá? Mas eu vou gravar o restante das laranjas na segunda parte do vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, essa foi a primeira parte. E as laranjas nós vamos fazer agora o segundo passo, segundo vídeo.